Eu sou o Paulo Nazareno, nós estamos aqui no canal Palavra de Yau e em nome de Yahshua Mashiach, na jurisdição de Yau, nós vamos estudar a palavra dele, irmãos, com determinação, com respeito e, sobretudo, com zelo, o zelo real e verdadeiro. E sem mais delongas, nós vamos hoje falar, irmãos, do fermento dos fariseus, a importância que nós temos que ter para nos livrarmos desse fermento dos fariseus. É tão importante se livrar desses fermentos, irmãos, para que nós possamos conhecer as Escrituras, chegarmos ao conhecimento pleno daquilo que é necessário para que nós possamos ser vencedores, porque sem o conhecimento pleno da palavra de Yau, nós não vamos conseguir chegar ao pleno conhecimento da verdade. E para que possamos chegar ao pleno conhecimento da verdade, é necessário tomarmos cuidado com os fermentos dos fariseus e lançar eles fora da nossa vida espiritual, da nossa devoção para com Yau, por meio de Yahshua Mashiach. Porque nós temos contato com Yau através de Yahshua Mashiach, porque é em nome dele, irmão, de Yahshua Mashiach que nós entramos na presença de Yau. É por meio dele. Por que é por meio de Yahshua Mashiach? Porque por meio de Yahshua Mashiach, o Eterno, o Todo-Poderoso Yau, criou todas as coisas. O Criador de todas as coisas é Yau, por meio de Yahshua Mashiach. Entende? Isso está em Efésios 3:9. De repente, se a tradução da sua Bíblia não for uma tradução fiel e verdadeira, ela talvez não vai te mostrar isso, que Yahshua Mashiach é o Criador, mas através de Yau. Yau criou por intermédio dele. Entende? Se for o caso aqui, depois eu vou dar uma olhadinha nesse texto, que é Efésios 3:9. E vou aproveitar, irmãos. Vou ler primeiro aqui. Entre muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O fermento dos fariseus, irmãos, é a hipocrisia. Agora, essa hipocrisia, ela configura parte do fermento dos fariseus. Mas nós temos que aprender o que de fato é fermento de fariseus, quando comparado com a palavra de Yau. Vamos deixar as Escrituras responder para nós. Agora nós vamos em Mateus 16. Vamos em Mateus 16. 16, verso 12. 16:12. Então compreenderam que não se dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina de quem? Dos fariseus. Ou seja, hipocrisia e doutrina, irmãos, são fermentos. Porque os fariseus, eles eram hipócritas. Em muitas coisas que eles ensinavam, eles mesmos não viviam aquilo que eles ensinavam. Entendeu? E o fermento que leveda toda a massa são as doutrinas dos fariseus. E hoje em dia, nos nossos dias, a doutrina de Roma imperial, ou seja, um imperador, e Roma papal, união de Estado e religião. Então tem muitas doutrinas hoje dentro das Escrituras Sagradas, que não veio da palavra de Yau. Não, irmãos. Por exemplo, a doutrina da Trindade. Aonde você vê a doutrina da Trindade na palavra de Yau? Aonde Yahshua Mashiach ensina adoração a 3 deuses? Aonde que ele ensina isso? Adoração a 3 pessoas. E Yahshua Mashiach
quando tentado pelo Satanás, que ele disse assim, se prostrado me adorares, ou seja, ele exigiu adoração e ainda exigiu reverência. Se prostrado me adorares. Porque reverência, irmãos, não é o mesmo que adoração, não. Ou seja, a pessoa se prostrar, se ajoelhar, não é o mesmo que adoração. Prostrar é uma honra, não é adoração. Porque senão, Betseba, quando se prostra diante de Davi, então ali ela teria praticado idolatria. Os irmãos de José, quando se prostram diante de José lá no Egito, se o prostrasse, configurasse adoração, então esses irmãos de José cometeram idolatria. E olha que José não repreendeu nenhum deles. Ele mesmo havia sonhado que eles iriam prostrar diante dele. Entende? Então prostrar não configura adoração. E Yahshua Mashiach, ele, irmãos, nos ensina em sua palavra que o único digno de adoração é Yahweh. Somente ao Senhor teu Deus. Somente a Yahweh. Entende? Yahweh é tão único e tão verdadeiro que não tem nem falso. Não tem Yahweh falso. Yahweh só tem um. Ele é único, é tão único que não tem Yahweh falso. E quando Yahweh se refere, vós sois deuses, lá em Salmo 82, 6, vós sois deuses, e como homem morrereis, Yahweh está falando aquilo para anjos, irmãos. Anjos. E se você for olhar na sua Bíblia aí, Salmo 97, 7, diz assim, que todos os deuses se prostem. Diante de quem? Diante de Yahshua Mashiach. Ele não fala que todos os deuses o adorem, conforme eles tentam colocar lá, na parte paganizada lá, romantizada, papalizada e gregarizada das Escrituras. Aquela parte lá de Hebreu fala que todos os anjos o adorem. É mentira, irmãos. É mentira, porque Yahshua Mashiach é filho. Ele não é o pai. Ele não é Yahweh. Ele até carrega no seu nome a junção do nome de Yahweh. Yahshua o Mashiach. Ele carrega a junção do pai junto com o nome dele. Mas o pai, o nome dele é Yahweh. E não pode ser confundido. Ele é único. Yahweh é único. É tão único que não tem nem falso para que possa dizer assim, por exemplo, ele pode ser até único na divindade dele, mas não é único no nome, porque tem outros Yahweh. Não existe outros Yahweh. Yahweh só tem um. Yahweh só tem um. E o Filho merece reverência porque carrega o nome Yahshua o Mashiach. Yahshua carrega o nome do Pai junto com o seu. Por isso ele merece reverência, mas não adoração. Porque ele próprio, Yahshua Mashiach, jamais ensinou que ele próprio deve ser adorado e que o Espírito deve ser adorado, o Espírito Santo. Nem ele, nem o Espírito Santo, irmãos, deve ser adorado. O único que deve ser adorado é Yahweh. E ele é único, tão único, que nem existe falso. Aleluia. Nem existe falso. Yahweh só tem um. Então nós temos que jogar fora os fermentos dos fariseus, irmãos. Essa doutrina da Trindade é fermento dos fariseus. Ou melhor, fermento de Roma, dos romanos, Estado e religião, e também fermento dos gregos. Porque se você for parar para analisar, as escrituras de Yahweh, ela está centralizada na língua hebraica. Toda a verdade das escrituras de Yahweh, irmãos, na língua hebraica, ela é pura. Não tem como modificar. Não tem como você, até hoje, mesmo que existe algumas coisas no hebraico recente, algumas coisas já deturpadas,
Mas no hebraico arcaico, no hebraico antigo, lá dos primórdios, não tem adulteração. Lá você não tem nem a letra J, até o dia de hoje. Não tem no hebraico, mesmo esse, que certamente eles conseguiram mexer, porque Ial disse que Babilônia daria do seu vinho a todas as nações. Isso não exclui a nação de Israel. É possível que no hebraico moderno tenha lá também o fermento de Roma e da Grécia. Mas no hebraico arcaico, irmãos, eles não conseguiram, não pode mexer, porque o hebraico arcaico, dos primórdios, é a língua dos oráculos de Ial. Então lá não tem como eles mexer nisso. Vocês estão entendendo? Agora vamos dar aqui alguns exemplos, irmãos, de fermento dos fariseus. Vamos dar aqui alguns exemplos de fermento de fariseu. Gênesis 1 é fermento de Roma e fermento da Grécia. Vocês já vão entender isso. Por que eu estou falando isso? No princípio criou, aí eles falaram, ó, no princípio criou Deus. Deus pode ser qualquer um, irmãos. Tem vários deuses aí. Vários deuses falsos. Vários deuses falsos aí. Vários deuses. Vários deuses que não são Deus coisa nenhuma. As escrituras afirmam que os deuses que não criaram o céu e nem a terra não são Deus coisa nenhuma. Mas aí deveria estar escrito, no princípio criou Ial, os céus e a terra. Olha só, irmãos, no princípio criou Ial, os céus e a terra. Olha agora a incoerência. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o espírito de Ial se movia sobre a face das águas. Mentira, irmãos, isso aí é mentira. Isso aí é um texto que você pode analisar, que fermento de Roma e da Grécia. Sabe por quê, irmãos? Porque há uma contradição aí. A terra ela não pode ser sem forma. A terra tem forma, irmãos. Até a água tem forma, principalmente quando ela está parada, paradinha. Aqui eu moro perto da lagoa de Araruama. Quando ela está paradinha, que não tem vento, o vento está fraquinho, às vezes você nem sente o vento, parece até que ele nem está ali. Então a água fica paradinha e fica refletindo as nuvens no céu, o azul do céu, ela fica como espelho. Então, quando ela está paradinha, ela está em forma de espelho. Está em forma de espelho, irmãos. Como que a água não tem forma? Como que a terra não tem forma? A terra tem forma, sim, senhor. A terra tem forma, sim, senhora. Se ela é esférica, tem forma de uma bola. Se ela é plana, ela pode até ter forma de um círculo, mas tem forma. Então, esse capítulo 1 de Gênesis é fermento. Fermento de Roma, fermento da Grécia. E deixa as escrituras te informar, porque nós temos que pegar a partir do capítulo 2 de Gênesis, para você entender a situação, as coisas, como é que elas se desenvolvem. Mas antes, irmãos, nós vamos dar uma olhada no livro de Jó. Livro de Jó. Livro de Jó. 8:38. Ou melhor, 38:8. Livro de Jó, 38:8. Livro de Jó, 38:8. Olha só, irmão. Vou ler a partir, para você entender que é a criação aqui que está falando. Que está falando de criação. Vamos pegar a partir do verso 6. Aliás, vamos pegar do 1 até o verso 8. Que dá para a gente poder entender melhor. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó, o Senhor, Ial, de um redemoinho, dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento?
Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabe? Quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntamente, alegremente cantavam, e todos os filhos de Ial jubilavam. Todos os filhos de Ial aí, irmãos, jubilavam. Era quem? Esses filhos? Os anjos. É lógico, porque nós ainda não tínhamos sido criados, então a gente não podia jubilar. Quem encerrou o mar com porta, quando esta rompeu e saiu da madre? O mar, irmãos, ele rompeu e saiu da madre. Ou seja, eu não tenho uma tradução melhor, tem uma tradução mais que esclarece mais isso, mas só de saber que ele rompeu e saiu da madre, o mar rompeu e saiu da madre. Então ele saiu da onde? Se ele rompeu e saiu da madre, de onde saiu o mar? Da terra, irmãos. A terra não foi tirada da água, mas a água sim foi tirada da terra. Entende? Então, nessa estrutura, não dá para aceitar que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, ele pairava sobre as águas quando esta rompeu e saiu da terra. Só nesse momento, então, que ele pairava sobre as águas. Quando esta rompeu e saiu da terra. Se você quer aceitar que o Espírito pairava sobre as águas, você pode até aceitar. Mas só desde quando essa rompeu e saiu da terra. Mostrando, irmãos, que o Espírito, ele é a força de Deus. Ele é o poder de Deus. O poder de criar. Deus cria pelo seu poder. Por exemplo, quando o Filipe ouve a voz do Espírito e segue aquele eunuco e batiza aquele eunuco, ele ouviu a voz do Espírito. Agora, irmãos, a voz do Espírito que ele ouviu é a voz de Deus que falava por meio do Espírito, ou era simplesmente a voz do Espírito? Quando fala a voz do Espírito, irmãos, é a maneira retórica de Deus nos ensinar como as coisas funcionam. Por exemplo, agora mesmo, você está ouvindo a voz do Paulo Nazareno. Através do quê? Através do seu alto-falante. O seu alto-falante é o Paulo Nazareno? Você está ouvindo a minha voz. Mas o seu alto-falante é o Paulo Nazareno? Então, quando Filipe ouviu a voz do Espírito, que Deus falou com ele, através do Espírito. O Espírito é Ial, irmãos. O Espírito é Ial, aonde a Bíblia ensina que o Espírito de Deus é Ial. Por isso, irmãos, a expressão Espírito de Deus, ou Espírito de Ial, mostra o quê? Que o Espírito, irmãos, é uma propriedade que pertence a Ial. Ele não é Ial. Ial é um só. Ial só tem um. Então você está ouvindo a minha voz aqui, mas o seu alto-falante não sou eu. O seu alto-falante é o meio pelo qual você está ouvindo a minha voz. Mas o seu alto-falante não sou eu. Como o Espírito, por meio do qual a gente ouve a voz de Ial, ele não é Ial. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Coloca aí embaixo, nos comentários, se vocês estão entendendo. E eu aqui usei até uma expressão que a minha mulher disse que não deveria usar, porque lembra muito o Edir Macedo lá da Igreja Universal. Então ela pediu para que eu não usasse essa expressão e hoje, sem querer, eu deixei usar essa expressão. Eu peço perdão aqui a ela. Então, irmãos, o Espírito pelo qual nós ouvimos a voz de Ial, por meio do qual nós ouvimos a voz de Ial, ele é Ial? Não. Ele é o meio
o instrumento que nós ouvimos a voz de Yahweh, mas ele não é Yahweh. Como o alto-falante do seu celular, da sua televisão, do seu tablet, que você está ouvindo a voz do Paulo Nazareno, esses alto-falantes, eles não são o Paulo Nazareno, mas por meio desses alto-falantes você está ouvindo a voz do Paulo Nazareno. E nós ouvimos a voz de Yahweh por meio do Espírito. Por meio do Espírito Santo, nós ouvimos a voz de Yahweh. Porque o Espírito de Yahweh, ele é santo, irmãos. Porque ele é separado de qualquer outro espírito. O Espírito Santo, ele não é o nosso espírito. O nosso espírito é o nosso espírito. Mas se o nosso espírito não tem o espírito de Yahweh, nós não somos de Yahweh. Entende? Então o fermento dos fariseus, irmãos, está espalhado em todas as escrituras sagradas. As escrituras sagradas, irmãos, elas contêm a palavra de Yahweh. Mas elas não podem ser consideradas a palavra pura de Yahweh, porque está cheia de fermento. A palavra pura de Yahweh, irmãos, é aquela que não tem fermento. Não tem fermento dos fariseus, não tem fermento dos romanos e nem fermento dos gregos. Você quer ver, irmãos, um texto, se não me falha a memória, é 1 João 5, 7. Nessa Bíblia aqui ele não está entre colchetes, porque já estão com a cara de pau tão grande que já não colocam mais a palavra entre colchetes ou entre parentes para mostrar a nós que essas palavras não se encontram no original. 1 João 5, 7. Olha só que heresia, irmãos. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Olha que coisa, irmãos. Olha que heresia. Por que eu digo heresia? Três nunca pode ser um, irmãos. Três é três. Você aqui, ó, você tem só uma mão, tá certo? Os dedos fazem parte da mão, mas você só tem uma mão. Certo? Uma mão, não tem duas mãos, é quando você inclui a esquerda. Mas mão direita você só tem uma. E tem 5 dedos em cada uma. Eu posso dizer que esses 5 dedos são um, irmão? No caso aqui, vamos dizer, aqui está a minha mão, vamos dizer que eu tenha perdido 2 dedos. Eu posso dizer, irmãos, a minha mão está aqui e esses 3 dedos são um, é um dedo só? É loucura, não digo nem loucura, irmãos, é um absurdo. É um absurdo. Porque 3 é 3, nunca vai ser 1. 3 vezes 3 são 9. Nunca vai ser 3. Porque são 3 vezes. E comer, irmãos, que 3 pode ser 1. Que matemática é essa? Só pode ser a matemática de Satanás, irmãos. Porque ele é mentiroso e pai da mentira. Como que 3 vai ser 1? 3 é 3, irmãos. Vocês nunca estudaram matemática, não? 1 vezes 3, 3. Como que 3 vai ser 1? Isso, irmão, não, isso aqui, ó, 1 João 5, 7, não se encontra nos originais. É fermento de Roma, da Grécia. E não posso nem dizer que é fermento dos fariseus, irmão, porque os fariseus, eles acreditavam na unicidade do Yahweh único, do Deus único. Do Yahweh único. Eles acreditavam, os fariseus não acreditavam em 3 deuses. Essa doutrina de 3 deuses, essa doutrina da Trindade, é coisa de Roma, coisa da Grécia, 2 nações idólatras. Por isso o apóstolo Shaul, que nós chamamos de apóstolo Paulo, ele diz que a criatura foi mais adorada do que o Criador. E qual é a criatura mais adorada do que o Criador? Qual é, irmãos? É esse Jesus aí. Não é nem Yahshua Mashiach, porque eles não ensinam em nome de Yahshua Mashiach. Mas esse Jesus aí mais falso do que uma nota de 400 reais. Esse Jesus aí, irmãos, se você for parar lá e olhar a Bíblia, Apocalipse 17, 3, é um dos nomes de blasfêmia que a besta carrega. Porque o Evangelho, nessa cultura que nós vivemos, nesse contexto de religião que nós vivemos, esse evangelho que eles pregam aí nunca foi o evangelho eterno. Nunca foi. Por isso, Yahshua Mashiach ainda não voltou, porque o evangelho que nós pregamos aqui, na TV Palavra de Yahweh, o irmão Romilson também lá no canal dele,
Esse é o evangelho eterno que nós pregamos aqui. É evidente, irmãos, que tem algumas coisas que de repente o irmão Romilson, ele vai discordar de mim e eu vou discordar dele, mas nós não vamos fazer a separação do corpo do Mashiach. Porque o resumo dos dois mandamentos, dos dois primeiros mandamentos, amar o Senhor Yahweh como o único e verdadeiro Yahweh, o único e verdadeiro Deus. Porque quando tu vê Deus maiúsculo na Bíblia, irmãos, está se referindo a Yahweh. D minúsculo é qualquer Deus aí. Qualquer Deus. Você pode referir a Yahweh como Deus, por quê? Porque ele o é. E Deus é um título. Não é um nome do Todo-Poderoso, do Yahweh. E quando tu vê com D maiúsculo, está se referindo a ele. Com D maiúsculo está se referindo a ele. E com D minúsculo é todos esses outros deuses, que não são Deus coisa nenhuma, porque não criaram o céu e nem a terra. E deixa eu dar uma olhada para vocês, irmãos. Aqui em Salmos 82, para vocês entenderem o que eu estou falando. 82, 6. Olha o que diz, ó. Olha Yahweh falando. Aqui quem está falando é Yahweh. Eu disse, vós sois o quê? Deuses. Como é que está esse D aí? Está maiúsculo ou está minúsculo? Minúsculo. E todos vós, filho do Altíssimo. Todos vós quem? Todos vós quem? Todos eles. Todos os anjos, os homens. Mas olha só que coisa interessante no versículo 7. Todavia morrereis como homens e cairei como qualquer dos príncipes. Está vendo? E ao falando para os anjos, vós sois deuses. Está vendo? Vós sois deuses. E todos vós, filho do Altíssimo. Todavia morrereis como homens. Morrerei como homens e cairei como qualquer dos príncipes. E o que aconteceu, irmão, com Yahushua aqui na terra? Ele morreu como o quê? Ele morreu como Deus ou ele morreu como homem? Embora ele era Deus, com esse D minúsculo aí, simbolizando que ele está abaixo de Yahweh. E Yahweh é Deus com D maiúsculo, irmãos. Entende isso? Entende essa estrutura? Yahweh é Deus com D maiúsculo. Quando você vê D minúsculo, são Deus abaixo de Yahweh. Então, quando os TJ eles falam que Yahshua Mashiach é uma espécie de Deus menor, eles não estão mentindo. Quando eles se referem a Yahshua Mashiach, quando fala da criação, um Deus, está lá com D minúsculo, e Yahshua Mashiach, irmãos, ele é Deus sim, porém, com D minúsculo, porque ele não é Yahweh. Ele não é Yahweh, irmãos. E quando fala lá em Hebreus, agora não me recordo do texto, mas vocês conhecem, que todos os anjos o adoram, ou o adorem, é mais um fermento de Roma e da Grécia, dos gregos. A Bíblia está romantizada, gregarizada. Não é nem fermento dos fariseus, não, irmão. Porque os fariseus acreditavam que só existia um Yahweh, um Deus. Como Yahshua Mashiach. Ao Senhor, teu Deus adorará e só a Ele prestará culto. Ele não disse só ao Senhor Yahweh, a Yahshua e ao Espírito Santo prestará culto. Ele não falou isso para Satanás. Aí ele está nos ensinando que só existe um Yahweh, um Deus. Essa que é a realidade dos fatos, nós precisamos estar atentos a essas coisas. Por isso a vida eterna é essa, ela consiste em conhecer a Yahweh como o único Deus verdadeiro e a Yeshua não, a Yahushua. Eu ainda sou contaminado um pouco ainda com o vinho de Babilônia, irmãos. O vinho de Babilônia contaminou toda a nação, todas as nações. Então quando eu falar aí algumas coisas que estão fora do contexto, lógico, o Espírito de Yahweh vai me lembrar e eu vou consertar na hora. Entendeu? Então lá em Hebreus, quando fala que todos os anjos do céu o adorem, é mais um engodo, um fermento de Roma, fermento da Grécia. Vamos olhar lá em Salmos, não tiveram condições, não tiveram tempo de mudar isso, irmãos. Mas se tiver de acontecer, até isso eles vão mudar. Salmo 87, olha que Salmo 87 não, 97,
como Salmo 97 esclarece, 97:7 esclarece essa passagem de Hebreus que fala que todos os anjos o adorem. Olha o que diz Salmos 87:7. Confundidos sejam todos os que servem imagem de escultura. Presta atenção, irmãos. Quem é que vai ser confundido? Todos os que servem imagem de escultura, que se gloriam de ídolos. Esses todos vão ser confundidos. Agora, prostai-vos diante dele todos os deuses. Quem são esses deuses, irmãos? Os anjos. Aqui está escrito prostai-vos diante dele. Não está escrito adorai-o diante dele. E prostrar, irmãos, não configura adoração e nem idolatria. Porque senão os irmãos de José, eles cometeram idolatria. Porque todos eles se prostraram diante de José. Betseba, quando se prostrou diante de Davi, então ela cometeu idolatria. E Davi também será culpado, porque ele se deixou adorar, se prostrar for idolatria. Não é, irmão. Prostrar não é idolatria. Prostrar, você está prestando uma honra. E o pai disse que Yahshua Mashiach merece todas as honras. Honra, irmão, não é o mesmo que adoração. Adoração só uma pessoa em todo o universo, em todo o cosmo merece. Yahshua Mashiach. Só ele merece todas as honras. Só ele merece reverência. Porque ele é Yahshua Mashiach. Mas adoração só o Pai. E Yahshua Mashiach nunca ensinou que ele mesmo deveria ser adorado, porque essa doutrina, irmão, nunca saiu dos lábios de Yahshua Mashiach. Que ele é Deus a ponto de ser adorado. Ele nunca falou isso, irmãos. Nunca lhe ensinou. Ele nunca trouxe essa responsabilidade de nossa parte em respeito à adoração. Em respeito à adoração, sempre ele apontou para Yahweh. Yahweh é o único Deus. Por isso a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por o único Deus verdadeiro. Ou seja, Yahweh e Yahshua Mashiach, a quem tu enviaste. Porque se nós não conhecemos Yahshua Mashiach, irmãos, nós vamos fazer igual esse povo aí fora está fazendo. Eles fazem porque não conhecem. Foram enganados pelo vinho de Babilônia. Por que eles adoram esse Jesus Cristo aí, que nem é filho de Yahweh? Ele não é esse filho de Yahweh, irmãos. É um Deus inventado. É um Deus inventado pelos gregos e pelos romanos. Lembra que os discípulos foram perseguidos e falaram, olha, que eles não deveriam mais pregar em nome. É lógico que hoje está aí em nome de Jesus Cristo, mas os discípulos não pregavam em nome de Jesus Cristo, não, irmãos. Os discípulos pregavam em nome de Yahshua Mashiach. Eles não pregavam em nome de Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo foi inventado. E agora o usurpador, o ladrão, porque o diabo é o ladrão. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é ladrão, é mentiroso. Pegou todos os milagres de Yahshua Mashiach, transferiu para esse Jesus Cristo aí, que se você colocar no Google Tradutor a tradução do latim para o português. Se você pegar Zeus, S-U-S, o Google vai traduzir para você como porco. Porco! A tradução desse nome Jesus, trazendo do latim, que é a língua de Roma lá, que é a língua dos papados. Lembra que as missas eram rezadas tudo no latim? Então, quando se falava de Jesus, estão adorando o Deus porco, porco. Se você pegar S-U-S, colocar no Google Tradutor, partindo do latim para o português, a tradução vai dar para você porco, porco, o porco. Entende? Porco. Vocês estão adorando o porco de Roma, o porco da Grécia. Porque, irmãos, Yahweh, ele deu instrução para os filhos de Israel que colocasse no nome dos filhos as suas iniciais que iriam configurar o seu nome no final, ou até mesmo no começo, mas nunca sozinho. Os filhos de Israel nunca poderiam colocar nos seus filhos o nome de Yahweh. Nenhum filho poderia chamar Yahweh,
mas poderia ter Ial no seu nome. E como até hoje, não tem filho de Israel que chame Ial sozinho. Por exemplo, Benjamim Nataniel. Benjamim Nataniel, olha onde está o Ial, lá no final, mostrando o quê? Que o povo de Israel, se não for todo, alguns ainda até no dia de hoje ainda cumpre esse mandamento de colocar o nome as iniciais de Ial em seus filhos. Porque o nome de Daniel, Misael e Ananias foram mudados lá em Babilônia. Porque o nome de Daniel, Ananias e Isael, agora eu não estou lembrado do outro, que são 4, eles tiveram o nome mudado, irmão, porque no nome de Daniel, no nome de Ananias e no nome de Isael, tinha as iniciais de Ial em seus nomes. Por exemplo, Elias, que nós conhecemos nas nossas Bíblias lá como profeta, Elias. Mas, se você for olhar lá no hebraico, é Elial. Elial quer dizer o quê? O que quer dizer Elial? O significado da palavra Elial. Se não me falha a memória, é Deus que salva. Elial, olha onde está Ial. Lá no final. Mas está dentro do nome. Não é o nome de Elias. Elial. Elial traz o nome do nosso Criador. E nós precisamos, irmãos, ficar livre da confusão. Vocês observam aí, irmãos, como nós lemos lá em Salmo 82, 6, vós sois deuses, Deus falando para os anjos, Ial falando para os anjos. Vós sois deuses, mas como homem morrereis. Entende? E Yahshua Mashiach morreu como o quê? Morreu como homem. Vocês estão entendendo? Ele morreu como homem, irmãos. Porque se Yahshua Mashiach se rebelar contra o Pai, o fim dele é morte. Vai morrer como homem, como qualquer dos príncipes. Ou seja, o diabo, ele não era lá um querubim? O diabo era um querubim. Anjo, categoria de anjo. Deuses. Mas como homem, está determinado para ele o quê? Morrer. Agora, o morrer é deixar de existir, irmãos? No contexto espiritual? Não. Morrer não é ausência de vida, como eu já expliquei. Morrer é ausência de Ial. Ial não vai estar mais com aquela pessoa. E aquela pessoa não vai desfrutar das delícias de Ial nunca mais. Viverá no eterno tormento, no eterno tormento. Essa que é a realidade, irmãos. Quando Ial fala, vós sois deuses, mas como homem morrereis, isso está aplicado até para o querubim que se rebelou. Está aplicado para ele, mas ele vai morrer como? Ele vai deixar de existir? Não. Ele vai ser jogado num lugar onde ele vai viver num eterno tormento. Porque o tormento é eterno, irmãos. A fumaça do tormento dele sobe para todo sempre. Mas esse é assunto para outra hora. Então, irmãos, nós precisamos ficar atentos a respeito dos fermentos dos fariseus. Porque os fermentos dos fariseus, irmãos, do tempo de Yahshua, eram aquelas doutrinas já. Só que no fermento dos fariseus, nem mesmo no fermento dos fariseus, existia a doutrina de 3 deuses. A doutrina da Trindade já é fermento de Roma com a Grécia. Os gregos com Roma. Lembra? Que são 3 espíritos imundos? 3 espíritos imundos. As palavras que eu vos disse são vida. Quem disse? Yahshua, o Mashiach. Por que são vida? Porque ele é a palavra de Ial. Yahshua, o Mashiach, é a palavra de Ial. Ial fala conosco através de Yahshua. Por isso a palavra de Yahshua, o Mashiach, é vida. E os 3 espíritos imundos semelhantes a rã? Quais são esses 3 espíritos imundos? Quais são? Satanás, a besta e o falso profeta. Esses são os 3 espíritos imundos semelhantes a rãs que fala o Apocalipse. Satanás, a besta e o falso profeta. Essa aqui é a realidade dos fatos, irmãos. E jamais alguém ensinou isso a vocês, fora daqui da internet. Jamais, dentro de igreja, ninguém ensinou para vocês isso. Que os 3 espíritos imundos semelhantes a rãs é Satanás, a besta e o falso profeta. Por quê? Os 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, irmãos.
Por quê? Porque na categoria de rã, nós temos a própria rã. Sapo, irmão. Sapo é rã? Sapo é rã? Não. Sapo é sapo. Rã é rã. Perereca. Perereca, irmão, que a gente conhece, perereca. É sapo? É rã? Não. Perereca é perereca. Mas olha que as três têm formato. Tem o mesmo formato. Elas saltam. Elas fazem os seus ninhos. Tudo de maneira igual. Não é nem semelhante, de maneira igual. Mas são três espíritos imundos. Esse evangelho que vem, esse falso evangelho que vem de Satanás, passa pela besta e pelo falso profeta. A besta é quem? O poder que domina. A besta é o poder, irmão, que domina. O falso profeta é quem? É aquele que propaga a mentira. Entende isso agora? Vocês conseguiram entender? Os três espíritos imundos de Apocalipse, que são semelhantes a rãs, Satanás, besta e falso profeta. Que o falso profeta é que anuncia as mentiras de Satanás. A besta, o sistema que domina e que impede a verdade de chegar até nós, é o poder. E muitas das vezes, irmãos, esse poder, por exemplo, eu não tenho condições mais de pregar em igreja nenhuma do sistema. Eles sabendo o que eu trago de mensagem, eles mesmos não vão deixar eu pregar lá. Se eles sabem que eu prego contra eles, como que eles vão me convidar para pregar no púlpito deles? Então eles têm o poder de me impedir de pregar nas igrejas deles, e é o que eles fazem. Nunca, ninguém vai vir me procurar para pregar nas igrejas deles. Se essas igrejas for de Satanás, eles não vão me convidar para ir pregar nas igrejas deles. Eles não vão me convidar. Então, essas igrejas que configura a besta, porque essas igrejas têm o poder. Elas escolhem quem prega nelas e quem não prega. Então elas têm o poder. E o falso profeta, você vê, quem são os falsos profetas? Que pregam, são aqueles que pregam nessas igrejas que ficam propagando a mentira. Então os três espíritos imundos, semelhante a rãs que fala o Apocalipse, Satanás, besta e falso profeta. É uma trindade. É uma trindade isso aí. Mas Iau, irmãos, ele não tem uma trindade. Ele não tem uma trindade. Ele é único. Como é que ele pode ter uma trindade ou ser uma trindade? Entende? Ele não tem uma trindade e ele não é uma trindade. Ele é único. Agora ele tem os seus agentes. Yahshua Mashiach, o Deus com D minúsculo, que se fez homem e morreu como homem. E intercede por nós como homem. Esse engodo que diz aí que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é fermento. Porque o que diz as Escrituras? Só tem um mediador entre nós e Yahshua Mashiach, homem. Yahshua Mashiach, homem. Então o nosso intercessor, irmãos, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não intercede por nós. Como é que o Espírito Santo vai interceder por nós se ele é o meio pelo qual a palavra de Yahweh chega até nós? Ele é o condutor da palavra de Yahweh. Como que ele vai interceder por mim? Por exemplo, a minha voz está chegando aí até você pelo alto-falante do seu celular, do seu tablet ou da sua TV. O seu tablet, o seu celular, a sua TV, o alto-falante do seu tablet, do celular, da TV, eles podem, irmãos, interceder por você? Você pode fazer pergunta ao alto-falante do seu celular e ele responder alguma coisa a você? Não, não pode. A menos com a inteligência artificial aí, né? Que você faz a pergunta e é a inteligência artificial, um aplicativo que tem nos dispositivos, vão lá e vão pesquisar e vão trazer resposta para você. Mas não é assim que funciona com Deus, com Yahweh. Yahweh, para que a gente faça pergunta a ele, temos que entrar na presença dele por meio de Yahshua Mashiach, em nome de Yahshua Mashiach, e então falar com ele.
com Ele próprio, irmãos, em pessoa. E essa intercessão é feita por meio de Yahshua Mashiach, porque Ele é o único mediador entre nós e Yahweh. Não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque aí, irmãos, as Escrituras estão entrando em conflito, em choque. Porque essas Escrituras afirmam que é Yahshua Mashiach o único mediador entre nós e Yahweh, como que o Espírito Santo também pode ser? Aí Yahshua Mashiach já não é mais o único. Existe um outro aí. Entende? Como é que a Bíblia paganizada entra em conflito com a palavra de Yahweh pura? A palavra de Yahweh, irmão, diz que só tem um Yahweh. Ele é o único que deve ser adorado. Mas a palavra, a Bíblia paganizada, romantizada e gregarizada, ela fala de 3 deuses, irmãos. E Yahshua Mashiach nunca ensinou para nós que existe 3 deuses e que esses 3 deuses podem ser adorados. Que Ele nos abençoe. Yahweh, em nome de Yahshua Mashiach, faça resplandecer sobre nós a sua bênção e faz com que nós possamos chegar ao pleno conhecimento da verdade do grande Yahshua Mashiach. Se inscreva aí no canal. Tem aqui, irmãos, aqui ó, bem aí embaixo aí, ó, um botãozinho vermelho onde você pode clicar nele e se inscrever. Existe um retângulo preto escrito em letras brancas, inscreva-se. Você também pode clicar em cima dele e se inscrever. E fique à vontade para ajudar o nosso ministério da maneira que você quiser e puder. Em nome de Yahweh, por meio de Yahshua Mashiach. Amém.